tem acontecido isso, né, movimentos que acabam influenciando. Eu, Carol, né, por exemplo, eu acredito que cada um tem sua visão, mas a gente tá num momento que as crianças, né, elas têm que escolher o caminho delas. Eu acho que uma criança de 6 anos, 5 anos, ela tem que estudar o que é viável na escola, educação Sim. Até financeira, queria entrar nesse assunto, Carol. Você enfim. tocou num ponto que me lembrou aqui do nada, fugindo até um pouco do nosso roteiro. Funha, o que que você acha, por exemplo, dessas novelas da Globo? Porque antigamente a gente não via muito a questão dos gays aparecendo nas novelas. Hoje é muito comum, mulher, o homem, enfim, namorando o homem, os homens se beijando. Isso é muito comum para novelas e tal. Mas colocando a questão que a Carol falou, uma criança vendo isso, o que que você acha sobre isso? Cara, assim, mais uma vez trazendo eu sempre trago a Bíblia, né, para meus assuntos políticos, porque é nela que eu me baseio para poder ter meus posicionamentos. E a Bíblia diz que no fim dos tempos, né, a gente veria muitas coisas acontecendo, E tá e tá acontecendo já, né. acontecendo já. Sobre novelas, por exemplo, cara, eles estão tentando forçar diante da sociedade hoje os movimentos que dão like, que dão curtida, dão visualização e que vai dar aplausos. Hoje a galera conservadora não assiste Globo, por exemplo, né. Eu mesmo não consumo mais a Globo há muito tempo. E a Globo vai fazer o quê? Ele vai tentar trazer esse público de direita de volta ou fortalecer o público esquerdista ideológico deles? Então ele vai fortalecer. Então o que que vamos fazer? Vamos colocar eles dentro da nossa emissora. Então vamos trazer o gay, vamos trazer a identidade ideológica, vamos trazer o pronome neutro, que agora na próxima novela das 19 da Globo vai ter pronome neutro. Pô, imagina você chegando em alguém falando, "Olá, como ele está? Como ele que se está?" Cara, não faz sentido nenhum. Como é que é? Como é que é? É o pronome neutro, né, que Ele vai ter postou isso agora. hoje, inclusive, né, eu vi o vídeo. O Eles que que É, estavam seria tentando pronome neutro? eu não vou me referir mais a você nem como ele e nem como ela, vai ser ilix. Ilix? Ele, ile, por exemplo, não pode ser tem o homem ou um mulher. homem ou mulher, porque, por exemplo, você pode ser que você esteja vestido como homem, mas se você seja um gay, se eu te chamar de ele, eu vou estar te ofendendo. Então eu vou te chamar de ile, que aí ile é tanto para um homem quanto para uma mulher. E aí eles querem implantar isso na sociedade. A Globo tá trazendo isso pra sociedade. Você tá entendendo o assassinato ao português que isso é? O tamanho do prejuízo que isso é para um deficiente visual e auditivo? Porque hoje um deficiente auditivo, tem deficientes auditivos, que ele só pelo movimentar da sua boca, ele consegue entender o que você tá falando, Sim. entende? Sim. Agora imagina, mudando totalmente, essa estrutura do português. Você tá atrapalhando outras pessoas. O pronome neutro, ele sempre foi utilizado, né, para pessoas deficientes auditivos e visuais, que era para eles poderem se comunicar melhor. Agora, você mudar isso diante de um português, cara, isso daí você tá assassinando não só o português, como querendo implantar, aos poucos, dentro da nossa casa, com que seja normal, né, tudo isso. Então, por exemplo, no caso da Globo, vamos colocar, atores, né, em novelas, personagens gays, trans, mudança de sexo, pronome neutro, porque ele vai estar agregando para uma minoria, né, ou uma maioria, não sei. E vai ter aplausos, vai ter compartilhamento, vai ter pessoas que vai ser fã do projeto. E a Globo, cara, a gente já sabe, tá quebrando. Tá cada dia mais tá mandando mais pessoas embora. E se eles mudar, né, o direcionamento deles hoje, tentar agradar, por exemplo, o público conservador, eles vão perder o público de Eu esquerda que é até ia forte te deles. perguntar isso. Eu ia te perguntar exatamente, porque muita gente fala assim: "Eu sou conservador". Uhum. Mas o que que é, de fato, ser conservador? Bom, se você for buscar realmente na história, o conservadorismo é conservar o padrão de uma sociedade, né. Só que hoje, a galera conservadora de direita e os cristãos, trazem isso como um modo de vivência que a gente tem. Ou seja, qual que a sociedade sempre viveu? Pai, mãe, filhos, né. Você criar a sua filha, vamos trazer isso para 1950 talvez, o pai criar sua filha, o rapaz chegar na casa dela, pedir a mão dela em namoro, pedir a mão dela em casamento, o pai dar essa permissão, eles sair de casa casados, aí ter filhos e tudo mais. Esse era o padrão, né, conservador daquela época. Hoje, o que que tá acontecendo? O cara conhece sua filha na rua, chama ela pra ir para o Junta os motel. panos. Não, chama pra ir para o motel, engravida,
Ah, um mês depois não gosto mais, chuta a bunda dela, deixa ela grávida na casa dos pais e, eu pago uma pensão depois ali porque a lei permite, Sim. entendeu? Então, a gente tá perdendo esse lado do conservadorismo e é isso que a direita tem pregado cada dia mais. Você conservar o valor de uma família, diante da Bíblia, né? Conservar o que a Bíblia fala. A Bíblia e o conservadorismo de direita corre junto ali, porque são basicamente as mesmas coisas. Então, por isso que o público cristão e o público de direita tem andado muito lado a lado, porque as histórias se entrelaçam, entende? Não, e porque eu vejo que o Bolsonaro fala muito sobre essa questão de família, né? Até criticaram ele quando ele falou sobre essa questão de não ter personagens, desenhos animados que, né, protegiam a questão do homossexualismo. E não que a gente esteja aqui colocando, impondo, né, uma opinião se é certo ou errada. Tem gente que gosta do Bolsonaro, tem gente que gosta de outro Sim. partido. Agora, eu vejo que você fala muito sobre diferenças da política. Bolsonaro e Lula. Quais são as diferenças que você pode citar em relação Bolsonaro e Lula? Tá, a principal, Bolsonaro não roubou, Lula roubou. Bolsonaro tem aumentado a economia brasileira, né? Vocês, como economistas, sabem. Lula quebrou o país. Bolsonaro valoriza o valor da família. Bolsonaro foi a maior abertura de um evento cristão durante uma presidência de um presidente da República. Foi com o Bolsonaro. O Lula, pelo contrário, não. Nunca deu as caras num evento conservador, né? Lula se intitula como o próprio demônio na Terra. Tem vários vídeos dele falando que ele é o próprio demônio, que as pessoas querem que não temam ele como demônio, mas não achem que ele é o demônio, mas temam ele como o próprio demônio. Já o Bolsonaro sempre colocou o seu governo diante das mãos de Deus. Então, acho que só por esses detalhes a gente já consegue ver, né? E, claro, né, eu trazendo agora pro lado político, realmente a gente sabe que o Bolsonaro, durante um cenário de pandemia, o cara governou durante um ano sem pandemia. Nesse um ano, ele estava realmente tapando todos os buracos que foi feito durante 16 anos de PT. Durante o governo Lula e Dilma e tal. Depois de um ano, pô, vem a pandemia. Quebrou as pernas dele. Quebrou as pernas dele. Só que durante a pandemia, o cara conseguiu auxílio emergencial pra galera. O cara conseguiu dobrar o valor de um Bolsa Família. O cara conseguiu auxílio emergencial dobrado pra quem era mãe solteira. Ou seja, com um país quebrado, com um país devendo trilhões de dívidas externas. E o cara conseguiu manter isso, estruturou. Ele liberou 36 bilhões de reais para manter empregos e empresas abertas. Você acha realmente que no governo Lula a gente teria isso de pé? A gente não teria. Cara, se fosse no governo Lula, se eu te falasse que você ia ganhar 100 reais de auxílio emergencial, era muito, entendeu? Então, assim, o Bolsonaro, ele sempre deixou bem claro, né, que o Covid mata, mas a fome também mata. Claro, E a galera esquerdista vem com o discurso, a economia a gente vê depois. Tá bom, depois chegou, 2 anos depois, e aí? Aí depois vão cobrar porque estão sem dinheiro, né? Então, sem Pô, dinheiro, tão porque o passando gás tá fome. caro, porque o feijão tá caro, porque a carne tá cara, a gasolina tá cara, entendeu? Então, assim, é só você olhar no contexto geral. Não subiu só no Brasil, subiu no país inteiro. Pô, Não, e todos os países sentiram a inflação. total. Não, Todos sim. os países sentiram a crise mundial. Você Não viu a tem carne como nos não Estados sentir. Unidos? A pandemia derrubou todo mundo. Como que você vai pagar $180 em um pedaço de carne nos Estados Absurdo, Unidos? É absurdo. muito caro. E aí você vai falar assim, vamos lá, 352 mil mortos, governo Trump, lá nos Estados Unidos. Genocida. O Bolsonaro dos Estados Unidos, o cara arregaçou com ele. Tá, já tem 355 mortos no governo Joe Biden. Não, mas é por causa da pandemia. Não, coitado. Você tá entendendo? Sim. Existe uma seletividade diante disso. Então é a mesma coisa que fazem com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro sair na próxima eleição, ano que vem, e o Lula assumir, e o Covid vai um pouco perdurar mais 3 anos aí, pode morrer 1 milhão de pessoas aqui no Brasil, não, mas é efeito do Covid. Os caras vão passar pano pro Lula. Então, assim, Sim. não é sobre mortos, não é sobre economia, não. É sobre seletividade de quem eles querem na política. E o Lula é um cara que ele é aquele famoso encantador de cobras também, né? Uma coisa a gente não pode tirar do Lula. O cara é carismático e o cara é malaco. Ele é persuasivo, né? Ele é persuasivo. Eu lembro, acho que eu vi no YouTube isso. Ele tava, acho que numa palestra, sei lá, num evento de políticos, né, do mundiais, na França.
Aí, beleza, o Lula tá lá no evento na França, e aí fazem uma pergunta pra ele responde, né? Enfim, falando o seguinte, que ele e o governo dele tirou 200 milhões de crianças da fome no Brasil. Aí o ministro cutuca ele e fala assim, Lula, 200 milhões de crianças a gente não ia nem andar no Brasil. Porque não Total. cabe tanta criança no Brasil assim. É porque a gente só Aí- tem 20 milhões de adultos, né? Aí ele virou e falou assim, mas o pessoal acreditou e todo mundo ovacionou ele. Então assim, cara, ele fala às vezes as coisas que nem sabe, mas a galera ovacionava, porque era bonito, ele fala bonito. Não, Ele é amigo um cara meu- carismático.